A gente fala as coisas às vezes assim, com maior inocência, e alguns irmãos, que isso, pastor? O senhor gosta disso? Isso expressa violência? Eu vou te dizer o que expressa violência. Direção e bebida. Isso é violência. Violência é aquele carrinho por trás no futebol, que o cara está lá driblando 1, 2, 3, 4, e vem um cara lá com uma voadora assim, pega o cara por trás, quebra o joelho do cara. Isso é violência. Violência talvez não é uma luta de MMA. É, também. Mas se você olhar para o campo de futebol hoje, eu já joguei bola com os irmãos que eu não sabia se ele era crente ou se ele era o inimigo, irmão. Porque eu vou te falar, o cara me caçou em campo. E olha que eu não sou habilidoso. Eu sou o cara que eu elimino o problema, eu sou o zagueiro. Mas tinha um rapaz lá que ele queria pegar, eu não sei que eu tinha alguma coisa contra mim. Então, pratique um esporte, procure praticar um esporte. Se você não gosta de jogar bola, corra, faça como o pastor Luiz Carlos. Corra, caminhe. Guga também é um maratonista aí. Faça alguma coisa, se movimente. Se você mora em prédio, deixa o elevador quieto, vai de escada. Se mora no 20º andar, melhor ainda, vai subindo de um em um andar. Você chega lá, você perdeu umas 200 calorias. Desce, sobe, pelo menos umas 5 vezes por dia, você vai ficar fininho. Fininho. Isso se você não morrer antes. Atos 20, 36 e 37. Mas tem gente que vai para o primeiro andar aqui na igreja, eu fico vendo. Eu fico olhando só para o irmão apertando o botão. Aí, mais fofoqueiro um pouquinho, eu fico lá sabendo assim. Aí eu fico olhando lá para o visor. Vai para onde? Vai para o 5º, é justo. Vai para o 3º e para o 4º, é justo. Mas para o 2º, para o 1º, vai de escada, meu irmão. Aí eu fico vendo, falei, Jesus, tem tudo para ser um cara, mas está lá andando de elevador, gastando energia. Atos capítulo 20, 36 e 37. O assunto ainda é perseverança. E eu quero usar esse texto para a gente falar um pouquinho. Diz assim: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E então houve grande pranto entre todos, e abraçando-o afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, especialmente, verso 38, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais o veriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Gostaria de ler novamente o 37 e o 38. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. E entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam-no até o navio. Senhor, essa é a tua palavra. Abençoa-nos nesta meditação, na construção desse pensamento, e que nós possamos aplicar cada palavra que o Senhor colocar no meu coração para falar com o seu povo nessa tarde e noite, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. O assunto ainda é perseverança, dentro desse mês inteiro de janeiro. E o tema que eu separei hoje, ou o subtítulo que eu separei hoje, como forma de seguir por esses dias que eu ainda vou ficar aqui, nos cultos pregando, domingo e quarta ainda, acredito, é que perseverança tem aspectos, e eu queria hoje apresentar alguns sobre, para os irmãos, sobre perseverança, porque na quarta-feira eu falei dos desafios que enfrentamos ou podemos vir enfrentar para nos manter firmes no decorrer da nossa caminhada. E usei o capítulo 18 de Atos, quando o apóstolo Paulo ele chega em Corinto para ministrar, para pregar o evangelho, para pregar a palavra. E talvez ali pode parecer que não, mas era um grande desafio para o apóstolo Paulo pregar em Corinto, devido ao que
representava Corinto naquela época. Corinto era uma cidade muito devassa, de prevaricações, de prostituição. Era uma cidade muito perversa. Era uma cidade onde o costume das pessoas era muito desse jeito. Enfim, a teologia, os estudos, tudo era uma mistura muito grande. Se conjugava muito religião com prostituição, e para eles não tinha nada a ver uma coisa com outra. Não tinha nada a ver comer comida de adoração a ídolos e você professar que seguia Deus. Paulo, em Corinto, capítulo 10, 8, 9, 10, vai corrigir essa ideia, esse pensamento equivocado nessa cidade, daqueles que estavam iniciando na jornada e com aqueles mais maduros também. Então o desafio de Paulo era enorme. E o capítulo 18 vai exatamente falar sobre esse desafio de Paulo quando chega em Corinto. Ele vai encarar esse principal desafio de uma cidade com costumes que era difícil para qualquer pessoa chegar ali e fazer alguma coisa. E na quarta-feira, na ocasião, eu falei de 4 importantes elementos ou fundamentais elementos para que o apóstolo Paulo pudesse encarar esse desafio de pregar o evangelho em Corinto. Diante daquela situação difícil, 4 elementos foram fundamentais para que Paulo seguisse naquele desafio. E talvez isso sirva para nós, diante dos desafios que nós temos a seguir ao longo de 11 meses e 15 dias ainda que nós temos por aí, para seguir esse ano. Talvez seja fundamental esses elementos aqui que encontramos no capítulo 18 para a sua vida, para que você encare os desafios e não desista diante de qualquer dificuldade. E o primeiro elemento que eu encontrei aqui é o elemento propósito. Diga comigo propósito. Uma vida sem propósito é uma vida de inércia, é uma vida paralisada. E o apóstolo Paulo, sabedor de que aquela cidade, ou naquela cidade, havia muitos pregadores itinerantes, aproveitadores, pessoas que tiravam das pessoas, da sua boa fé, dinheiro. Ou seja, o apóstolo Paulo olha para aquelas pessoas e as vê sendo furtadas no seu direito de viverem uma vida comum, normal, porque chegavam pregadores itinerantes, sempre com o objetivo de extrair das pessoas a lã, mas nunca ganhar o coração delas. O apóstolo Paulo vai com um propósito completamente diferente. Quando ele chega na cidade, ele se encontra e se depara com Áquila e Priscila. E quando ele se encontra com Áquila e Priscila, algo muito semelhante há entre eles. Ambos fabricavam tendas, tinham como ofício a fabricação de tendas. Então o apóstolo Paulo vem para essa cidade com um propósito. Qual era? De pregar o evangelho. Mas de que forma? Diferente de todos os outros que pregavam. Ele quer pregar genuinamente, ele não quer ser um peso para a igreja em Corinto, ele não quer ser mais um que chegava ali e se aproveitava das pessoas e logo ia embora. Paulo tinha um propósito no seu coração. Paulo tinha um propósito tão firmado que ele começou a trabalhar para não ser peso de maneira nenhuma, para que as pessoas pudessem olhar para ele e saber que ele era diferente. Então ele tinha um propósito. O segundo elemento que nós vamos encontrar aqui, talvez seja de grande importância, e foi de grande importância para o apóstolo Paulo, e seja de grande importância para quem tem um propósito. Para quem tem um propósito, como Paulo tinha, o apoio é fundamental. Diga comigo, apoio. Esse é o segundo elemento. O primeiro elemento foi o propósito que ele tinha no coração. Bom, eu não quero ser igual aos outros, eu quero trabalhar. Eu quero que as pessoas acreditem que eu não sou igual aos demais que passavam por aqui. Então Paulo teve agora o apoio. Quem desceu a cidade, quem chega nessa cidade, Timóteo e Silas. Quando Timóteo e Silas chegam ali, é o apoio que Paulo precisava para dar seguimento no seu propósito. Então o apoio que ele tem agora vai fazer com que o propósito dele aconteça. Ele agora, além de trabalhar, ele vai pregar o evangelho, ele vai poder sair para pregar, ele vai ter o apoio no seu propósito. Procure apoio das pessoas. E quando você vê alguém com propósito, apoie, encoraje as pessoas. Se elas estão fazendo certo, encoraje a fazer, continuar fazendo. Se elas estão fazendo errado, não desanime, ensine e corrija, mas que ela siga em frente. O apóstolo Paulo recebeu apoio. Mas o terceiro elemento, para mim, é um elemento importante. Como Paulo estava com propósito, teve o apoio, mas também nesse apoio ele teve a oposição. Diga comigo, oposição. Mas o apóstolo
tinha uma coisa muito fundamental que na vida de muitas pessoas, que é em falta hoje, na vida de muitas pessoas, perdoe-me, que é o foco. As pessoas perderam o foco. Uma palavra aqui, uma coisinha que acontece ali, alguém que disse alguma coisa ali, você já perde o foco, já perde a direção, e você esquece o propósito e não importa o apoio, você perdeu o foco. Não perca o foco. O terceiro elemento é o foco do apóstolo Paulo. E o texto diz, no versículo 6 do capítulo 18, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora eu vou para os gentios. De uma forma ou de outra, o apóstolo Paulo ia continuar fazendo a obra de Deus. Mas a oposição que ele sofreu não alterou em absolutamente nada um homem que tinha um propósito. Irmãos, a oposição que você possa vir enfrentar ao longo da sua caminhada cristã não pode tirar de você o propósito. Não pode. O propósito tem que estar acima de tudo na sua vida. Mas o fundamental aqui é quando o apóstolo Paulo, ele encontra-se com o elemento mais importante de todos os outros. É o que o homologa e dá um encorajamento para aquele homem seguir em frente. E o quarto elemento é a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus. E literalmente, o capítulo 8, versículo 18, 9, 10 e 11, você vai ler comigo. Olha o que diz o texto. Teve Paulo durante a noite, vamos juntos? Uma visão em que o Senhor lhe disse o quê? Não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O propósito, o apoio, o foco e o encorajamento de Deus. Isso foram os desafios que Paulo enfrentou. E essas foram as armas que ele teve, os elementos que ele teve para enfrentar esse desafio. E hoje eu quero rapidamente poder falar dos aspectos da perseverança. Os principais aspectos da perseverança, eu sei que tem muitos outros que você pode ouvir de outra forma, por um outro pastor, mas 5 deles eu separei para essa noite, nesses 27 minutos que me restam aqui, para dividir com os irmãos. O primeiro aspecto que eu quero dividir com vocês, a partir do capítulo 20 agora, já não estamos mais falando do capítulo 18, Paulo em Corinto, nós estamos avançando. Paulo agora está na Macedônia, na Grécia, ele está ali na cidade, na Ásia Menor, fazendo a obra do Senhor, na igreja em Éfeso ali, onde ele constituiu presbíteros, olhe para mim rapidinho, onde ele formou uma igreja, onde ele formou pessoas, onde ele gastou o seu tempo anunciando o evangelho de casa em casa, não se privando em momento algum de anunciar que Jesus é o Senhor, indo de porta em porta, pregando nas sinagogas, indo às casas, pregando, estabelecendo ele mesmo a dizer, servindo ao Senhor com toda a humildade. Assim a gente começa o capítulo 20, versículos 17, com a experiência de Paulo agora ali, reunindo os irmãos da igreja, fazendo uma pequena reunião para dizer para esses irmãos, eu preciso dizer algo muito importante para vocês. Estou indo embora, estou indo para Jerusalém, ou voltando para Jerusalém. E o primeiro aspecto da perseverança é que perseverança é um desafio. Perseverar é um grande desafio para nós. Diga comigo, perseverança é um grande desafio. Porque se não fosse, irmãos, era simplesmente crer e acreditar que aquilo ali, mais hora, menos hora vai acontecer. Não. Quando nós perseveramos, nós estamos indo ao encontro de alguma coisa que a gente muito acredita. E para isso acontecer, para eu chegar até lá, terão desafios, nós teremos desafios. Então o primeiro aspecto da perseverança é que ela é um grande desafio.
E esse desafio aqui a gente pode observar a partir do capítulo 18, que Paulo teve que encarar. Ele encarou o desafio de permanecer durante um período ali em Corinto, mesmo em face à grande oposição que ele sofreu. E isso é o desafio gostoso de perseverarmos. É o mesmo que nós estamos tentando manter uma porta aberta e alguém tentando empurrá-la para fechar. Enquanto as pessoas tentam fechar, você está ali perseverando para que ela mantenha-se aberta, comerciante. Então perseverar é um desafio. Ninguém sai de casa, pega um trem lotado, ou pega um ônibus cheio, vai para o seu comércio, abre e pensa o seguinte: hoje vai ser um dia super tranquilo. Não, já abre a porta sabendo que vai ser um desafio. Já sai de casa sabendo que vai enfrentar um grande desafio. Perseverança é desafio. Perseverar é desafiar às vezes até o que a gente não acredita. Perseverar, irmãos, em algo que já é certo não é desafio. Desafio é você se manter, é você perseverar sem saber ao menos se algo vai dar certo ou errado, mas pela fé a gente segue, pela fé a gente vai em frente. E 3 personagens que, enquanto eu preparava essa reflexão, eu me lembrei, que viveram verdadeiramente grandes desafios na sua vida. O primeiro deles foi Ruth. Aliás, não foi nem Ruth, foi Ruth. Noemi foi a sogra, né? Foi a própria Ruth. A Ruth decide seguir uma mulher que não permaneceu na sua terra por causa da fome, e vai para a terra de Moabe, e ali ela perde marido e 2 filhos. E essa mulher decide seguir uma mulher que culpava a Deus, que voltou, que saiu da sua terra porque lá estava com fome. Você imagina o desafio de Ruth, sair da terra de Moabe e fazer o mesmo trajeto que Noemi fez ao sair de Belém. Ela sai da casa do pão e vai para a terra de Moabe. Agora Ruth sai da terra de Moabe e vai para a terra de Belém sem ao menos saber se aquilo vai dar certo ou não. Ela só diz: aonde fores irei, teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde fores irei, onde morreres tu, morrerei eu. Ela foi. E desafiar isso, irmãos, é algo maravilhoso, porque você depende de Deus. Perseverança é um desafio, irmãos. O outro é o Neemias, o nosso querido reconstrutor, que sai do palácio para ir para o meio dos escombros. Ele sai de um palácio onde ele era benquisto pelo rei, onde ele era benquisto pelas pessoas, ele tinha um papel de confiança, ele era um homem de confiança do rei. Ele sai do palácio para ir para o meio dos escombros. Irmãos, perseverar é desafio. Perseverar é um grande desafio. O homem sai de um lugar onde estava, desculpe minha expressão, no bem bom, para ir para um lugar onde ele não sabe o que vai encontrar. Sim, e depois ele descobriu portas queimadas, muros destruídos, tudo rebentado, e ele vai arrumar os irmãos para reconstruir ponto a ponto o templo do Senhor. Vamos lembrar de Moisés? Um homem que estava no palácio e decidiu sair do palácio para viver no deserto durante 40 anos. Para ali o Senhor formar um líder que levou a nação de Israel a sair do Egito para a terra prometida. Quer maior desafio e de perseverança do que essa? De um homem que recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Ao usufruir dos prazeres do Egito, ele preferiu ser maltratado com os filhos de Deus. Um homem que não admitiu mais ser colocado como príncipe do Egito, mas como servo de Deus no meio do povo de Deus, no meio de um deserto. Irmãos, perseverar é desafiar. Perseverança é um desafio. Paulo também enfrentou um desafio, irmãos. Sair de um lugar onde estava tudo dando certo. Cidade, igreja, casa em casa, o evangelho prosperando. Tudo que Paulo pregava, e se você olhar o texto, versículo 17 em diante, ele vai dizer: nem jamais deixando de vos anunciar qualquer coisa proveitosa que vou lhe ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo está feliz aqui na cidade de Éfeso, Paulo está pregando, Paulo está vendo uma igreja prosperando. E qual foi o desafio de Paulo? Voltar para um lugar onde a prisão, ou talvez a morte, era certo para ele. Perseverar, irmãos, é desafio. E quantas pessoas às vezes começam, mas não terminam. Quantas pessoas às vezes estão iniciando a sua caminhada e sabem que precisam serem desafiadas, precisam perseverar, mas desanimam. O apóstolo Paulo nos mostra aqui, irmãos, que perseverança também é um ato de coragem. É um ato que a gente precisa ter coragem. Esse homem teve coragem. Imagine só você sair de um lugar onde as pessoas vão te deixar na porta ou na entrada do navio, e elas se ajoelham, oram com você e choram em alta voz. As pessoas chorando porque o apóstolo Paulo estava saindo e voltando para Jerusalém. Tem pastor que quando vai embora a igreja dá um culto e ações de graças. Esse aqui, os irmãos estavam chorando: Paulo, não faça tal coisa. Os irmãos dizendo: Paulo, você aqui está dando tudo certo, tudo que você faz está dando certo. Não, mas a voz de Deus é maior do que a minha vontade e a vontade dos irmãos. Segundo aspecto da perseverança, olhando para esse texto, é que perseverança é uma ação calculada. Para você continuar perseverando nesse desafio, você tem que saber que você vai correr riscos. Eu fui comerciante durante muito tempo. E quer ver uma pessoa que gosta de correr risco? São duas. Umas que moram no Rio, que gosta de viver perigosamente. Gosta de viver perigosamente, vem morar no Rio de Janeiro. E outra é ser comerciante. Comerciante, talvez é o único ser humano que não tem 13º certo, não tem férias e não tem direito algum senão de trabalhar para se manter. E olha lá, se não fizer um pé de meia, fica descalço. É ou não é? Quantos comerciantes eu tenho aqui? Comerciante, profissional autônomo, aquele que não está lá todo mêsinho certinho, que passa o seu cartão, o governo, o estado, aí, a prefeitura, as forças armadas. O irmão hoje foi falar que o diácono Jânio está de férias. Eu disse: ele está de férias desde o dia que ele se aposentou, meu filho. O diácono Jânio está de férias. O homem se aposentou já tem o quê? Já tem quase quantos anos, Emília? Já tem uns 5 anos que ele está em casa lá te perturbando? Uns 5 anos já, né? Por aí, né? Está de férias. De férias de quê? Ele já está aposentado. Esse aí passa o cartão lá, o dinheiro dele está na conta. Mas o comerciante não, irmãos. O comerciante ele tem que fazer ali, ó, todo mês o dele. E se puder fazer um pezinho de meia, faz. Senão tu vai ficar descalço qualquer hora dessa. Paulo então aqui nos ensina que perseverança, além de ser um grande desafio, deve ser uma ação calculada. Versículo 23, leia comigo. Verso 22 primeiro. Diz assim: e agora, mesmo naquela situação privilegiada. Verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Olha o desafio. Agora olha a ação calculada deste homem. Verso 23. Se não, leia comigo. Que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam o quê? Banquetes e refeições. Ah não, cadeias e tribulações. Não é banquetes e refeições não. O que esperava aquele homem, e ele tinha consciência disso, é de que esperava ele cadeias e algumas tribulações. Queridos irmãos, algumas situações, ou até pessoas poderiam tentar fazer Paulo mudar os planos de não voltar para Jerusalém. E o texto aqui, entre os capítulos 20 e o capítulo 21, nos mostra ao menos 6 situações ou pessoas que tentaram fazer o apóstolo Paulo a desistir de voltar a Jerusalém. E na quinta-feira eu estive na posse, na nossa ceia lá, com os irmãos. Eu disse que como comerciante, muitas coisas me fizeram tentar fugir do meu propósito, de sustentar a minha família por trás do meio do meu comércio. E tantas pessoas dizendo: fecha essa lojinha, para com isso. Foi dali que Deus me manteve, me mantinha, que cuidava de mim, cuidava da minha família.
6 ou 7 situações fizeram o que Paulo poderia fazer Paulo não mais seguir com o seu projeto de voltar para Jerusalém. A primeira coisa era a obra que ele estava fazendo em Éfeso, ali com os irmãos. Talvez aquilo pudesse ser o grande impedimento de Paulo tomar a decisão de falar assim: vou sair daqui, tudo dando certo. Irmãos, lá na Posse, quinta-feira, estava um calor de uns 50 embaixo da telha lá da casa do Paulinho. Hoje, aqui, 18. Aqui, 18. Sair de Éfeso, ir para Jerusalém, pegar navio. Chega lá e eu não sei se cadeias ou tribulações, se morte ou prisão, vou ficar em Éfeso. Vou deixar aqui quietinho, não vou voltar para lá não. De repente o trabalho feito em Éfeso por ele poderia ser um grande incentivador de Paulo não voltar para Jerusalém. Talvez os resultados do trabalho, pessoas convertidas, presbíteros preparados, uma igreja formada, talvez a preocupação com o trabalho, porque Paulo, quando se despede dos irmãos aqui, vai dizer que a preocupação dele é que depois da partida deles, alguns poderiam entrar na igreja e fazer mal para a igreja. Talvez o zelo de Paulo pela igreja o fizesse não querer voltar para Jerusalém. Só que diga comigo, perseverança é uma ação calculada. E ele calcula tudo exatamente direitinho. Talvez o amor dos irmãos com Paulo pudesse prendê-lo em Éfeso e não voltar para Jerusalém. Talvez os discípulos em Cesareia, capítulo 21, por favor. Capítulo 21, olha o que os discípulos fizeram. Capítulo 21, verso 4. E encontrando os discípulos, permaneceram lá durante 7 dias. Leia o restante. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo o quê? Paulo, volta para onde você estava. Vai para Jerusalém não. Movidos pelo Espírito, Paulo volta, mas um homem estava com um propósito naquele coração dele. Ele tinha um desafio a seguir em frente. Perseverança é desafio, perseverança é uma ação calculada. E talvez a profecia de Ágabo, o profeta Ágabo, no mesmo capítulo 21, por favor, versículos 10 ao 13, olha aqui que este homem vai dizer para o apóstolo Paulo. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado quê? E vindo ter conosco, tomando o que? Um cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou o quê? Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, que era o apóstolo Paulo, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazes chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto, leia, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ele calcula. Ele diz: eu vou até o fim. Há pessoas que planejam fazer, mas não calculam como fazer. Não sentam devagar. Idealizam, mas não calculam, não anotam. Elas simplesmente falam assim: eu vou. Jesus disse que aqueles que realmente querem construir uma torre, a vida cristã é assim. Tem muita gente que aceita Jesus, emocionalmente vem na frente e fala: pastor, minha vida a partir de hoje mudou. Não, ela vai mudando ao longo da sua caminhada. Ninguém muda porque levanta a mão. Ninguém muda porque é batizado. Ninguém muda porque aceita Jesus num apelo do pastor. As pessoas vão mudando à medida que elas vão caminhando ao lado de Jesus. O problema é que as pessoas não perseveram ao lado de Jesus e não se transformam, não mudam, continuam sendo quem elas eram, com as mesmas manias, com os mesmos pecados, com os mesmos pensamentos.
Então, queridos irmãos, Paulo, ele tinha algumas situações e até pessoas que podiam fazer ele mudar a sua opinião de não voltar para Jerusalém. Até um profeta disse para ele: assim diz o Espírito Santo, ao homem que eu estou ligando com esse cinto que é seu, você será entregue na mão dos gentios. Mas Paulo disse: eu estou pronto, preparado, tanto para morrer ou para ser preso. Irmãos e queridos, Paulo sabia que a decisão dele custaria caro. Perseverar custa caro. Você crê nisso? Você pensa assim? Perseverar custa caro. Eu falo muito de comércio porque eu tenho veia de comerciante ainda. Tinha um irmão lá da igreja que ele dizia assim: com o pastor, ou você vende mais barato ou você dá para ele. Ou você doa para ele, porque ele negocia. Quando eu tinha o meu comércio, eu sabia o quanto aquilo era custoso para mim. Hoje eu tenho uma artrose no meu joelho. 46 anos, pastor, está com artrose no joelho. Eu fiz uma ressonância magnética e o meu médico disse assim: bom falar para você isso agora, para você não se iludir mais tarde. Seu joelho é de um homem de 75 anos. Eu falei: que legal, envelheceu primeiro que eu. Seu joelho é de um homem de 75 anos de idade. Eu disse: mas por causa de quê? Ele disse: não sei o que você fez ao longo da sua vida, mas eu sei. Eu cortava no mínimo 5.000, 3.000 metros de tecido por semana. Por mês. E a garagem da minha casa era enorme. Eu deitava os rolos de tecido de madrugada, um em cima do outro, pedrinhas nas pontas. Quem já cortou em grande escala sabe como é que eu estou falando. Alinha os tecidos, bota os pesos na ponta, desenha e vem passando com a máquina. Eu tinha uma bancada, mas eu só gostava de trabalhar ajoelhado. E nem crente era ainda. Já gostava de ficar de joelho. E era a noite toda, o dia todo, quando tinha que cortar pano, tecido, corino, esses bancos da igreja aí. Em 2008 eu forrei todos eles, lá na minha loja. 165 bancos desse aqui. Isso me deu um trabalho. Isso me deu dores e dores na coluna. Eu cortava esses tecidos na garagem da minha casa. Esses panos, couríssimo o nome disso. Eu cortava lá na garagem da minha casa. Eu estendia e passava a noite cortando isso para no outro dia botar no carro e levar para que os irmãos lá, os meninos pudessem forrar e trazer para a igreja para a gente montar, para os irmãos sentarem. E está aí, 10 de 2008 a 2020, 12 anos inteiros. Aí eu falei: agora eu descobri porque eu tenho uma artrose no joelho. Disse: a única salvação, meu filho, é colágeno e musculação, fortalecimento muscular. O André ali, coitado, né? Está com um joelho de 150 anos já, né? Está com um joelho de 150 anos. Então eu sei o que custa caro para mim, isso me custou muito caro. Mas eu perseverei nessa dureza do comércio. Perseverar é um desafio, irmãos. Perseverar é uma ação calculada, mas perseverança também é uma ação contínua. Diga comigo: perseverança é uma ação contínua. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 21, por favor. Versículo 13 do capítulo 21 e também o 14. Mais uma vez vamos ler esse texto. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em nome do meu Senhor Jesus. Como porém não o persuadimos, conformados dissemos a ele: faça-se a vontade do Senhor. Meus irmãos, mesmo ciente de que poderia ser preso, Paulo continuou seguindo o plano de chegar em Jerusalém. E perseverar não é simplesmente, como eu disse, levantar a mão, vir por causa de um apelo. Aceitar o evangelho é muito mais do que um apelo. Um escriba, ao encontrar-se com Jesus, terminando o sermão do monte, Jesus, ele atraía a atenção de tal forma das pessoas,
que aonde ele ia, tinha que atravessar um deserto, a multidão ia seguindo. Ele atravessava um mar de barco, ou um rio, um lago de barco, as pessoas iam margeando até chegar onde Jesus estava. Um certo escriba, ao deparar-se com Jesus, disse assim: seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus fala duas coisas para aquele escriba. Ele primeiro, as raposas têm covis. Ele disse espertalhões. Em outras palavras, ele usou a imagem de uma raposa, por se tratar de um bicho esperto, a expertise de uma raposa. Eu vejo National Geographic, eu vejo esses programas que falam disso, das savanas. A raposa é um bicho muito esperto. Ele diz: as raposas têm covis, então espertos não me seguem e nem conseguem me seguir por muito tempo. Mas ele também comparou o desejo daquele homem em falar: eu te seguirei onde o Senhor quer, onde o Senhor for, com um passarinho que tem ninho. Ninho tem a imagem, dá a entender de descanso, de um lugar de repouso, de um lugar onde você senta e se acomoda. Irmãos, o evangelho não é para gente acomodada. Em outras palavras, está dizendo: acomodados não vão conseguir me servir. Agora, os que querem verdadeiramente me seguir, não tem aonde reclinar a cabeça. O Filho do Homem é assim. Então, irmãos, a ação de seguir em frente é um ato de perseverança. Perseverança não é só um desafio, perseverança não é só ação calculada, perseverança é uma ação contínua. E Paulo, mesmo diante de toda a palavra dos irmãos, dizendo: não vá, não vá. Um profeta disse, os discípulos disseram, as pessoas da porta do navio dizendo: não desce para Jerusalém, Paulo. E Paulo disse: é para lá que eu vou. Quando você está, irmãos, diante de um desafio, persevere nele e continue perseverando. Nós oramos aqui pelos filhos. Nunca desista de orar pelos seus filhos, nunca desista de orar pelo seu marido, nunca desista de orar por alguém que você crê que um dia vai se render aos pés de Jesus. Nunca desista de um propósito que você colocou no seu coração. Se é uma faculdade, comece e termine, vá até o fim. Se é um trabalho, se é um empreendimento. Quantos comerciantes? O cara já foi alfaiate, o cara já foi dono de lanchonete, o cara já foi. O que você faz? Qualquer coisa. Não, qualquer coisa não serve. Você tem que ter um objetivo na sua vida. Você tem que ter um foco na sua vida. Se sua área é comida, faça a sua melhor comida, você vai vender para todo mundo. Se sua área é venda, você vende até gelo lá na Antártida. Mas tenha um foco na sua vida e seja contínuo naquilo. No capítulo 21 acontece tudo. O Espírito Santo lhe diz: ele é preso e quase morto. Tudo que ele tinha recebido de Deus, que poderia acontecer com ele, aconteceu. A primeira coisa que quando ele chega lá no capítulo 21 vai informar que ele é preso em Jerusalém. E a segunda coisa é que ele quase é morto. A Bíblia fala, irmãos, capítulo 21, versículo 27, diz assim: quando já estavam para findar 7 dias, diz o texto, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, leia comigo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Só que não foi para beijar não, tá? Gritando. O que eles gritavam? Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até os gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Éfeso, em sua companhia e na cidade julgavam que Paulo o introduzira no templo. Verso 30, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora, e imediatamente foram fechadas as portas. 31, procurando eles matá-lo. Sai de um lugar onde é amado, sai de um lugar onde as pessoas estavam chorando para ele não sair, e vai para um lugar que as pessoas estavam agarrando ele para matar. Sai de um lugar onde as pessoas estavam bem, e vai para as pessoas que queriam matá-lo. Perseverança é um desafio. Diga comigo: perseverar é desafiar. Perseverar é calcular. Perseverar é continuar.
Quantos aqui tem comércio? Tem comércio? Desiste não, meu irmão. Desiste não. Não entre na estatística daqueles que abrem um comércio hoje e fecham logo. Eu concluo finalizando com os dois aspectos que eu separei para finalizar. Penúltimo deles, perseverança é uma vontade divina. Sabe quem é o maior interessado em que você persevere? O próprio Senhor. O próprio Deus. O próprio Deus, quando nos vê apáticos, Ele nos chama, Ele nos levanta, Ele nos manda sair do lugar onde a gente está, Sônia, e ir para um lugar onde vão nos ver melhor as coisas que Ele tem para a gente. Ele disse para o seu servo Abraão: Abraão, daqui de onde você está, você não consegue enxergar direito. Sai da tenda e olha para o céu. De desencorajado a um homem que creu na palavra de Deus, e isso foi imputado a ele como justiça. Deus é o maior interessado em te ver seguindo os desafios com perseverança. Deus é o maior interessado em fazer com que você calcule claramente, com muita sabedoria, quanto custa seguir em frente com esse desafio. Mas Ele é o maior interessado, André, que você continue, porque isso é a vontade de Deus, que a nós perseveremos ainda e continuemos em face a toda luta que a gente possa enfrentar. Você já fechou a sua Bíblia? Não feche a sua Bíblia não, deixa ela aberta. Nós vamos ler ainda o versículo 11 do capítulo 23. Perseverança é uma ação divina. Capítulo 23, versículo 11. Paulo agora está preso em Jerusalém, preparando o caminho dele para Roma, e Paulo agora está amedrontado, imaginando que a pior coisa que ele fez foi voltar para Jerusalém. Já fez um investimento que você falou assim, foi furada? Já fez alguma coisa que você, isso vai dar errado? Já fez alguma coisa assim? Que você já empreendeu fazer alguma coisa e chegou na última hora, você falou, isso vai dar ruim, não vai dar certo. E quando chega para não dar certo, Deus aparece para Paulo e vai dizer isso para ele, versículo 11. Juntos? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem, pois do mesmo modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que você o faças também em Roma. Sabe qual é o maior interessado na sua perseverança? O Senhor. Moisés é morto, meu servo Josué, vai embora, segue o teu trabalho. Meu servo Moisés está morto, trabalho é para quem vive agora. Segue, dispõe-te agora e vai. É o maior interessado em que a gente continue, que a gente não tenha medo dos desafios. Encare 2020, irmãos, com perseverança, e saiba, tem desafio para você. Calcule os desafios, continuem diante das lutas e oposições, e saiba que Deus é o maior interessado que você chegue até o final. E você vai chegar, diga, eu vou chegar até o final. Agora, por fim, perseverança tem um efeito proporcional à nossa fé. Quando eu desafio, quando eu calculo, quando eu continuo, quando eu creio que o negócio é de Deus, isso tem um efeito proporcional à minha fé. Lembras de uma mulher chamada, ou natural de Ciro Fenícia? Lembra de uma mulher que tinha uma filha endemoniada? Lembra de uma mulher que ficava pedindo a Jesus que libertasse a sua filha, e os discípulos dizendo, não incomodas o mestre, Senhor diz, libera logo ela, dispensa logo ela. Aí Jesus olha para ela e diz, não é bom dar aos filhos, dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher persevera de tal forma, que a palavra que ela recebe é proporcional à sua perseverança. Ela disse, então volta para sua casa, porque quando você chegar lá, a sua filha já não mais estará endemoniada. A nossa perseverança tem um efeito proporcional à nossa fé. Se eu já entro num desafio sem fé, se eu já entro num desafio desanimado, derrotado, irmãos, já era.
Eu já saía da minha casa crendo que Deus ia fazer alguma coisa no meu comércio. Fazia nada. Na terça-feira eu saía da minha casa crendo que Deus ia mudar o contexto de segunda-feira. Mudava nada. Eu cria que quarta-feira seria a dupla honra. Nada. Eu cria que quinta-feira seria o dia D. Nada. Chegava na sexta-feira, irmãos, valia pelos dias que eu não ganhei segunda, terça, quarta e quinta. Sabe por quê? Porque só a vitória só vem para quem permanece. As coisas só acontecem para quem permanece. E permanecer é perseverar. Que Deus te ajude nesse ano 2020 a enfrentar todos os desafios da sua vida. Não serão fáceis, irmãos. Não serão fáceis. Mas será um ano de muitas bênçãos para o povo de Deus. Deus cuidará do seu rebanho. Deus cuidará da sua vida. Deus cuidará dos seus. Você crê nisso? Feche os seus olhos, por favor.